o senhor ficou com um gosto de... Não de derrota, mas porque o senhor teve uma excelente performance. Foram 45% dos votos, quase a metade dos votos, lutando contra uma estrutura gigante, né, de quem é governador de São Paulo. Né? O governo de São Paulo, quem está no governo de São Paulo, é automaticamente um candidato a presidente da República. Né? É a expectativa de todos sempre o governador de São Paulo acabar sendo um nome para uma disputa presidencial, ainda mais sendo o governador João Dória, que todos sabem aí das suas aspirações, das suas vontades. Mas tem uma rejeição identificada... Né, pelas pesquisas e por vocês também, vocês discutiram isso, por isso que surgiu a prévia o seu nome também. Né? Eu falei eu tenho uma boa relação, respeito o governador João Dória, não tenho nada contra ele, né, pelo contrário, mas o que eu chamava atenção no partido era isso, né, não é, assim como eu falei sobre a sucessão estadual, não é sobre quem tem mais capacidade política ou capacidade administrativa, porque eu julgo que ambos já demonstramos as nossas capacidades nos governos que lideramos. A questão é quem tem capacidade eleitoral, né? E o governador João Dória tem, diferentemente do que se apresentava nas pesquisas para mim, uma rejeição que dificulta muito a sua trajetória. Eu torço que ele consiga lidar com essa rejeição e se viabilize. Eu não torço contra, eu torço a favor da viabilização de uma terceira via. Acho que o Brasil não pode ficar entre um ex-presidente condenado por corrupção e um atual presidente com inflação em alta, com desempenho da economia, que é uma tragédia, associado a uma gestão trágica também e pouco ou nada responsável da pandemia. A gente precisa encontrar uma alternativa. O Brasil não precisa ficar entre, como disse um empresário que eu ouvi essa frase, entre o indesejável e o indesejável e aquele inaceitável, né? Ou seja, o inaceitável e o indesejável. Nós podemos viabilizar algo novo. Eu espero não que necessariamente identificando quem é o indesejável e quem é inaceitável, ou serve para os dois? Cada um faz o seu julgamento. Faz a sua leitura em casa. Mas é isso, porque as escolhas de candidatos estão muito mais no sentido de destruir o outro do que de construir algo novo. É verdade. E faz tempo, né, aquelas tem uma frase que acho que sintetiza bastante meu pensamento, que diz que o segredo da mudança está em focar a energia em construir o novo e não em destruir o velho. Se você coloca a sua energia em destruir o velho, você perde a oportunidade de construir algo diferente. Então, quer dizer, muito bem, destruímos aquilo que a gente não queria. E agora, o que a gente faz? Nada tem sido feito. Então, já que o senhor está falando nesse assunto, a gente preparou uma tela aqui para o senhor refletir. Vamos supor que João Dória não vá para o segundo turno. Pronto. Vamos botar a tela aí? Que eu mais Vamos botar a tela. escutei, e aí? Né? Aí vai aparecer Eduardo Leite ao lado de Jair Bolsonaro, vai aparecer ao lado de Sérgio Moro, ou Lula e Ciro Gomes, que nunca apareceu, pelo menos a gente não achou a foto com os dois juntos. O Lula por isso não tem tem montagem. Mesmo. Com o Ciro eu participei de debates com ele, então... não conseguimos achar essa foto, então. Uma fotografia. Perdoe a falha da nossa produção. E a minha pesquisa, eu fiz essa pesquisa hoje de tarde. A gente não tem nem os candidatos ainda, né, totalmente definidos, não temos o primeiro turno, não posso conjecturar sobre um segundo turno, é aquilo que eu disse. A resposta clássica de político e governador. Não, mas é porque é o seguinte, eu não vou admitir... Seu candidato é o João Dória, é isso? O candidato do meu partido é João Dória. Eu tenho dito o seguinte, temos que dar tempo a ele para que se apresente com viabilidade, para que se viabilize, para que no mínimo reduza a sua rejeição. Acho que ele precisa demonstrar isso. E eu torço para que isso aconteça. Se não conseguir viabilizar, se não conseguir reduzir a sua rejeição, acho que se impõe como responsabilidade com o país que se discuta alternativas, ou seja, eventualmente outra candidatura que possa melhor conduzir. Não estou dizendo a minha, eu já não estou nessa disputa, mas vamos ter que discutir, olha, essa candidatura tem dificuldades, então qual outra melhor pode se viabilizar? Porque acima do interesse pessoal, acima do interesse partidário, tem o interesse do país. A gente não pode empurrar o brasileiro por falta de oferta a ter que escolher, como eu disse, entre o indesejável e o inaceitável. Muito bem. E o senhor, como vários brasileiros, também está descontente com o governo Jair Bolsonaro? O senhor se arrepende de ter dado aquele apoio na época da eleição? Foi numa circunstância, né, com as críticas todas que eu fiz, aquele apoio, na verdade. Não foi nem considero um apoio, foi uma declaração de voto. Está lá gravado, né, a minha manifestação. Eu não saí com bandeira de Bolsonaro, eu não pedi votos para o Bolsonaro, eu não fiz campanha para ele.
Eu não me engajei naquela campanha, né? Ao contrário do que fez o meu adversário, né? O governador Sartori fez campanha conjunta, né? Chamou lá o Sartonaro, foi uma decisão dele. Eu não fiz isso, aliás, paguei até o preço de não ter feito isso. Sartonaro, cada coisa que a gente vê no Estado. Né? Bom, a sua estratégia. Em época de eleição. Não, foi a sua estratégia aqui, estou só chamando atenção. O nosso adversário fez isso. Eu não aceitei fazer isso, mas também não tinha como defender que Lula voltasse ao poder. Não tinha como. O PT tinha, além de protagonizado os maiores escândalos de corrupção, tinha gerado a mais profunda recessão da nossa história. O governo Dilma, que é importante lembrar que o PT desconsidera, fala apenas do período Lula, mas a herança de Lula foi Dilma, com uma recessão entre 2015 e 2016 de 8% da economia, gerou 14 milhões de desempregados. Nunca o Brasil tinha experimentado tanto tempo em recessão como experimentou naqueles 2 anos. Por quê? Por uma irresponsabilidade na gestão pública, com aumento dos gastos, com desequilíbrio das contas, que gerou uma perda de credibilidade. E é importante lembrar, o mundo estava crescendo. O mundo estava crescendo. É diferente agora, que a gente enfrentou recessão por conta da pandemia e que o mundo inteiro enfrentou um processo de recessão. Naquele período, em 2015, 2016, o mundo crescia e o Brasil entrou num processo de recessão. O Bolsonaro, lamentavelmente, repete a fórmula da Dilma, de certa forma, porque a irresponsabilidade na gestão das contas, o constante enfrentamento, criação de conflitos absolutamente estéreis, não faz as reformas que deveriam ser feitas, a reforma administrativa não anda, a reforma tributária não anda. Por quê? Porque coloca toda a energia no conflito, no confronto. Eu acho que a gente aqui no Rio Grande do Sul é um bom exemplo de que se faz mudança muito mais forte quando a gente dialoga. Né? Não tem, talvez eu não desperte paixões em determinados grupos, né? Recebo mensagens elogiosas, carinhosas e agradeço, mas nem quero despertar as paixões que o Bolsonaro desperta nos seus pequenos grupos, porque é às custas de conflito, de confronto, de enfrentamentos, de tentativa de destruição de outras pessoas. Você não tem essa minha manifestação aqui no Rio Grande do Sul, você não tem o governo atacando a oposição. Eu respeito a oposição, os deputados de oposição, por mais que ataquem as políticas que nós implementamos, são legítimos representantes do povo gaúcho. Lá na cadeira da deputada Luciana Genro, não está a deputada Luciana Genro no seu CPF, está uma parcela do povo gaúcho que pensa como ela e que merece meu respeito, embora eu divirja. Na bancada do PT, que tem 8 deputados, não estão 8 pessoas, está a representação de uma parcela do povo gaúcho que pensa daquela forma, e eu tenho a obrigação de sentar com eles, conversar e sempre que possível encontrar convergência, e sentamos muitas vezes. Eles exercem seu papel de oposição, criticam, fazem o papel de fiscalização, questionam. Eu não gosto muitas vezes das coisas do que eles falam a meu respeito, mas eu respeito. É o papel da oposição. Às vezes transborda, faz uma crítica mais ácida, mais dura, mas nem por isso eu vou sair atacando e dizendo que são pessoas mal intencionadas. Pensam de outra forma e eu tenho que respeitar isso. E foi nesse ambiente de respeito que a gente construiu condições políticas para que o Estado superasse os seus desafios.